Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu não posso deixar de falar da minha alegria de estar aqui presidindo essa missa, junto com o Padre Helenilton, na casa do Pai das Misericórdias. A alegria e nervoso também, né? Mas o Senhor, Ele nos proporciona e providencia graças que a gente não espera. Então, a alegria está aqui nesse território eucarístico que tem entrado tanto em nossas casas. Então, sou lá do Piauí, e o serviço que a Canção Nova tem prestado nesse tempo de pandemia tem sido, assim, essencial para o nosso encontro com Deus. Quero oferecer essa homilia hoje, pedindo ao Senhor por todos os bispos do mundo inteiro, hoje, dia de Santo Agostinho, que a nossa oração nessa Eucaristia possa se dirigir também a todos os bispos, que são os pastores maiores das nossas igrejas particulares, para que eles sejam sustentados. Meus amados, hoje nós somos chamados, nós somos convidados a olhar para a força da cruz. Na carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai destrinchando e vai apontando qual é o poder que nós conseguimos alcançar quando nós direcionamos o nosso olhar para a cruz. No versículo 23, São Paulo vai dizer: Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, no mistério da cruz, nós encontramos a força de Deus, que tem o poder de quê, Padre? Que tem o poder de renovar a aliança. Na cruz de Cristo, nós encontramos uma nova e eterna aliança, a qual nós podemos viver uma dependência inteiramente de Deus na nossa alma. Nós vemos no Evangelho de hoje a parábola das virgens imprevidentes e das previdentes. O que elas queriam, Padre? Elas queriam estar aliançadas com o esposo. É na cruz de Cristo que nós temos a possibilidade, é o caminho certo, é o caminho seguro para renovar a nossa aliança com Deus a cada dia.
No versículo 17 vai dizer o seguinte: Cristo, na cruz, ele manifesta a sua própria força. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. A cruz, para aqueles que se salvam, para aqueles que fazem a sua adesão, é poder de Deus. Mas como é isso? Em muitos momentos na nossa vida, quando a gente fala da linguagem da cruz, a gente fala de uma linguagem que é simplesmente assim: olha, você tem que carregar a sua cruz, não abandona a sua cruz, é a sua missão, não larga a cruz, você tem que sofrer mesmo. Quantas e quantas vezes nós escutamos esse discurso? E hoje também nós celebramos Santo Agostinho. Quem é Santo Agostinho? Este homem, doutor, bispo da igreja, reconhecido pela sua inteligência, pela sua filosofia, mas também reconhecido pelo o toque de Deus que ele conseguiu perceber na sua alma, mesmo depois de ter buscado tantas filosofias. Agostinho é aquele que encontra-se com a misericórdia e com o amor de Deus. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e perceber que essa cruz de Cristo é fonte de todo o perdão, de toda a graça, na qual eu posso recomeçar a minha história. Quando a gente olha para a história de Santo Agostinho, ontem também nós celebramos Santa Mônica, nós vemos a vida de um homem que experimentou de tudo que foi oferecido de mal no mundo, mas ele encontra a graça do recomeço. Quando nós vemos nas Confissões de Santo Agostinho, aquele texto que vai dizer: ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estava fora, mas eu te encontrei dentro de mim. O teu grito rompeu a minha surdez. O teu clarão me fez enxergar uma nova vida e um novo tempo. Então, nós precisamos voltar o nosso olhar para a cruz de Cristo, com a certeza de que na cruz de Cristo nós podemos recomeçar e reconstruir a nossa história. Nós podemos retomar uma nova aliança. E mais que isso, Agostinho, quando se encontra com a beleza do recomeço, a beleza do perdão, ele concede que com a sua experiência, que com os seus escritos, nós que lemos as coisas que ele deixou para nós, encontremos também a possibilidade de viver uma aliança. Hoje, nessa liturgia, nós somos convidados a olhar para essa cruz como fonte de perdão, mas também a olhar para o crucificado como aquele que possibilita que nós tenhamos um encontro profundo com o Senhor. Preste atenção, no Evangelho de hoje, conta-se no final que as virgens imprevidentes, elas não puderam entrar no convívio com o esposo. Sabe por quê? Porque o seu óleo estava esgotado, havia acabado o óleo. E aí eu digo mais, elas não puderam entrar no convívio porque o esposo não as reconheceu. Vocês não podem entrar, porque eu não vos conheço. O esposo fala isso para elas: olha, vocês não vão entrar no meu convívio, na minha aliança, por quê? Porque eu não vos conheço. Diante do esgotamento do óleo, diante da apresentação delas ao esposo, elas escutam isso: eu não vos conheço. E quando eu orava nessa homilia, o Senhor me fazia lembrar do esgotamento de Jesus na cruz. Quando Jesus vive o seu esgotamento total na cruz, quando ele não tem mais forças, ele se volta para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o Pai não o rejeita. Porque o Pai não o rejeita? Porque o Pai o conhecia. E porque o Pai o conhecia? Sabe por quê? Porque o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai.
O combustível de Jesus era fazer a vontade do Pai. Jesus, ele se deixava conhecer por Deus, e nós precisamos ter como combustível a vontade do Pai para nós. E qual é a vontade do Pai para mim, Padre Jefferson? Qual é a vontade do Pai para você? A vontade de Deus para você é que você esteja na presença dEle. Como? Por meio dos teus compromissos de orações. Jesus, em tantos momentos, saía do meio das multidões e ele subia ao Pai para orar. Às vezes nós não estamos conseguindo rezar como deveríamos rezar. O nosso terço, a leitura da palavra, a adoração, a Santa Missa. Nós precisamos colocar este combustível em tudo aquilo que nós fazemos, porque, meus amados, é somente assim que nós conseguiremos carregar a nossa cruz. Quando nós olhamos para o crucificado e vemos todo o seu caminho de cruz, porque nós temos as nossas cruzes, nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos enfrentamentos. Jesus também teve a luta dele. Quantas vezes Jesus caiu no caminho do Calvário? Caiu 3 vezes, mas ficou no chão? Não, ele se levantou. Se eu tenho a intimidade com o Pai, se eu encontro esse amor de Pai, o amor que Agostinho encontrou, se eu encontro este amor, eu caio, mas eu me levanto, porque eu olho para o belo amor de Deus, e esse belo amor me faz buscar uma viva aliança com Ele, uma aliança de renovação. Quantas em quantas situações o Cristo, no seu caminho de cruz, encontrou o consolo do Pai. Quando ele encontrou a sua mãe Maria, quando ele encontrou aquelas mulheres que choraram com ele, quando ele encontrou Verônica para enxugar o seu suor, quando ele encontrou Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Se nós temos a intimidade com o Pai, se o nosso alimento é fazer a vontade do Pai, meus amados, nós conseguimos nos levantar nas nossas quedas, independente de qual tenha sido a sua queda. Santo Agostinho foi se converter com 33 anos. É muito tempo, mas é tempo. Quando nós encontramos o belo amor de Deus, que derrama o seu sangue para firmar conosco a sua nova, santa e eterna aliança, nós podemos recomeçar. Se nós temos intimidade com o Pai, nós conseguimos nos levantar. Nós conseguimos encontrar consolo em meio às nossas tribulações. É o que vai dizer São Paulo tantas vezes. Nós conseguimos, preste atenção nisso que o Padre vai dizer nesse momento, nós conseguimos, lá do alto da cruz, olhar para os nossos devedores, para os nossos algozes e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é intimidade com o Pai, isso é viver aliança, isso é ser previdente, isso é ser prudente. Se nós estamos em intimidade com o Pai no nosso maior esgotamento, e eu não sei quais são os seus esgotamentos. Talvez a gente esteja esgotado da nossa missão, esgotado da nossa família, esgotado diante de tantos desgastes. Deixa eu te dizer, diante do seu esgotamento, se você tem intimidade com o Pai, de perceber que esse Pai te ama, você vai se voltar para este Pai. Você vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e deixa eu te dizer o que o Pai fará contigo. O Pai te ressuscitará. O Pai viverá contigo uma nova e eterna aliança. O Pai te levantará dos mortos, porque é isso que vai dizer São Paulo: pelo poder de Deus, no 3º dia, aquele que estava morto levantou-se e ressuscitou. Tenhamos intimidade com o Pai. Fecha seus olhos um instante, se coloque na presença de Deus, esse Deus que manifesta a força da cruz para nós, e que a força da cruz para mim e para ti neste dia seja a fonte de toda a graça, para que eu recomece desejoso de viver uma nova e eterna aliança com o meu Senhor,
porque Jesus me permite essa experiência.